Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Harmonizar a mente. E lá, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aí, colocando assim, parece até uma coisa meio fanatizada, né? Mas isso aí... Dá. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, esta compreensão de fé e obra do Espírito, o homem materializado, ele perde essa sensibilidade, sabe? Porque ele tem uma mente muito materializada, muito colocada nessa visão... Terra. Nessa visão cartesiana, e tem essa percepção pequena e perecível, né? Aí não consegue ter botar essa dimensão do espírito, colocando ali, projetando intuições. E o que seria essa intuição? Semana passada eu procurei até falar um pouco, mas passou um pouco desapercebido. A intuição. As pessoas hoje, para abraçar esse conceito de intuição, é muito difícil, porque não trabalha a meditação, não trabalha, sabe, o sentimento interno. E o que é? Lá na questão 522 do Livro dos Espíritos, fala um pouco da intuição, que ele coloca de uma forma meio simplória, que é um instinto que a gente vem das comunicações, das intenções, da carta de vida que a gente teve lá como espírito, e que aqui alguma coisa fala dentro da gente. Mas por a gente não trabalhar essa sensibilidade, a gente fica meio ou insensível, não querendo ver. Porque o lado mental, o lado material está falando, é nesse caminho. E você ir pelo lado intuitivo é como dar salto no escuro. Você perde a sensibilidade de chão, de tudo, de projeção, onde vai chegar, e você fica com medo. Muitas das vezes, alguma coisa dentro de mim estava falando que era para ir por ali, que era para fazer isso, que era para não fazer aquilo. E a gente dá essas respostas rápidas. Por quê? Porque não tem intimidade para trabalhar o teu conhecimento sensitivo, o seu conhecimento do teu sentimento, da sua emoção, de trabalhar o que aquela informação está querendo dizer. E os espíritos ascensionados falam, começa primeiro no trivial. Amanhã eu quero comer isso. Depois da manhã, amanhã eu quero acordar tal hora. Começa no mais simples, para depois você ter essa intimidade contigo mesmo, e as comunicações vão vir, e você vai sentir e vai ter a noção do que é aquilo. Não é que aquilo vai a curto modo te facilitar, mas lá na frente é o facilitador, é a coisa que vai, sabe, te direcionar de uma forma mais rápida para a coisa mais certa. Então a gente tem que trabalhar essa comunicação eu comigo mesmo para ficar mais sensível, porque senão a gente se deixa a ser envolvido pelo terror, pelo apavoramento do meio, a pressa, o desespero do meio, e perde um pouco essa comunicação de você com você mesmo. Então vamos aqui à dissertação do Miramês. É certo que ninguém conhece a mente do Senhor na totalidade da sua expansão. No entanto, temos a mente do Cristo, que reflete a sua grandeza através do Evangelho. E por esse raciocínio estamos vivendo em Jesus algo do céu, por herança do amor. A mente harmonizada é grandiosa ao refletir suas intenções. E quando se dá o fenômeno da fala, é cortês no dizer, requintando seus dons na harmonia de si mesmo.
Ela é força que enseja em todos os sentidos e o esquema do progresso. É a alma, por assim dizer, de toda a vida. O pensar é lei divina que independe de nós. É uma ação inevitável do nosso mundo íntimo. Todavia, no modo pelo qual devemos pensar, cabe uma parcela nossa. É fazer a nossa parte, é corresponder ao impulso que a evolução nos proporcionou. Basta dizer que tudo está pré-ordenado na mente maior, esperando-se de cada individualidade a sua vontade, o impulso, o querer libertar-se que a maturidade oferece pelas mãos do tempo. Meus filhos, é bem difícil organizar uma mente, mas não é impossível. Constitui trabalho que todos acabam fazendo. É o convite do amor. As pessoas que focalizamos nestes escritos, logicamente, estão envolvidas no grande propósito de servir. Não discutais mais acerca da vida futura. Não ignores a lei da reencarnação. Esforçai-vos para perdoar e sabei que a caridade é um caminho excelente para encontrarmos a nós mesmos. Coloquemos aqui para o esforço deste assunto a palavra de Paulo na Epístola de Tito, capítulo 3, versículo 9, quando diz, presta atenção, Erlei, quando diz: evita discussões insensatas e genealogias e contendas ou discussões e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Esse conselho aos primeiros companheiros de Cristo deve ser repetido a nós outros como últimos acompanhantes do Mestre. Quem aceita o progresso demonstrado nos fatos oriundos da própria evolução, quem estuda e se certifica da relatividade de tudo o que nos cerca, não perde mais tempo em discussões improdutivas, nem em coordenações alheias, mas alimenta as conversações sadias em torno de todos os assuntos, por serem portas que se abrem para a luz dos conhecimentos. Então ele coloca esse lado improdutivo de discutir sobre religiões, sobre... Cada um está no seu tempo, né? E a gente tem que entender que cada um está no seu tempo e cada situação é conveniente ao estado evolutivo daquela pessoa, à necessidade daquela pessoa. A gente quer ser o Cicerone de todo mundo, quer colocar que Deus é imperfeito e que Ele está agindo errado e eu tenho que ir lá corrigir. Então, cada um está no seu tempo e não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Então, isso aí a gente tem que avaliar até as provas e expiações que está vindo para mim e entender que aquilo é meu e que todos aqueles personagens que estão nesse enredo são personagens. Não são os criadores, aquilo foi criado por mim e para mim. Então isso aí é uma filosofia, mesmo que não seja comprovada, é uma filosofia para você apaziguar o espírito, acalmar, não entrar naquela perseguição, não, com a espada fere, com a espada será ferido, dente por dente, olho por olho. Não, aquilo lá é meu, aquilo lá foi construído para mim, e eu tenho que entender qual é a mensagem que Deus quer trazer para mim através dessa experiência, dessa situação. Isso aí vai nos fortalecer a não entrar esse lado do revite, né? Conversar com intenções de aprendizado recíproco é uma coisa, e discutir assunto que a vaidade alimenta, que a imposição ordena, é outra muito diferente. Quem falou aí que a vaidade ostenta, a vaidade alimenta. Quem pretende harmonizar sua mente só poderá fazê-lo inspirado no amor,
que lhe mostra o valor da humildade, do respeito aos direitos dos outros, da fraternidade, que assegura a amizade entre as criaturas, do perdão, que abre novas esperanças para os sofredores, e da caridade, que nivela os seres, colocando-os como filho do mesmo Pai. Médios, escutai aquele que a todos convoca para o grande festim da verdade, e quebrai com ele as amarras que vos prendem à ignorância. Avançai mais um pouco, avançai mais, e tornai a avançar. Não existe limite na caminhada, e o prazer de andar por Cristo é cada vez maior. A harmonia da mente se alicerça em muitos esforços, em milênios de aprimoramento, em permanente trabalho no bem, dentro e fora de nós. E se a pretensão maior é conhecer a mente de Deus, contentai-vos com alguns conhecimentos da mente do Mestre, como herança da vida para a nossa paz. E ele repete: pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, vamos pedir ao Erlei agora para fazer a prece inicial. Pode ser, Erlei? É um momento de alegria, é um momento de prece, é um problema de conexão com as forças de cima do plano espiritual. É um momento também de agradecermos por aqui estarmos, por ter ouvido essa máxima aí do Cristo, que deu para todos perceber que o nosso objetivo é o dom divino. E esse dom divino ele desperta em cada um através do amor, através do trabalho, e, enfim, através das condições de querer bem servir, fazendo parte do plano para que nós possamos evoluir. Cristo é a totalidade. Agora, o dom de Cristo é preciso que nós estudemos, porque o pensamento de Cristo, o dom do Cristo, não é aquele do ser, não é aquele obrigatório, mas sim aquele que o sentimento leva à proporção da caridade, à proporção do amor, e faz um caractere, um conjunto fraterno. E assim nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoando, melhorando para essa casa que é um guarda-chuva, porque protege todos da intempérie espiritual. Mas é preciso que cada um busque o seu lugar, cada um se orienta. As lições que vêm não podemos fazer por menos a perder tempo. Então, assim, agradecemos aos digníssimos irmãos desencarnados que aqui se faz presente, aos encarnados que somos nós, uma ligação para a fluidificação das nossas águas, que ela agora passa a ser um remédio, uma orientação para o nosso espírito e para o nosso físico. Bem-aventurado todos aqueles que vêm em nome do Senhor, mas no gesto, na prática e na vontade. Que cada um possa assimilar, cada um possa querer para si, porque Deus, Jesus Cristo, é a porta para que nos orientemos. É a porta de entrada e a porta de saída. Entrar numa nova vida e sair daquela vida da roupagem velha. Assim sendo, agradecemos a bênção da vida por tudo que nos oferece, pelo conhecimento que nos oferece. Basta que nós queiramos absorver. Assim sendo, agradecemos em nome do trabalho efetuado nessa casa, dirigido por Geraldo de Aquino. Passo a palavra ao irmão Paulo. Que assim seja. Ao irmão Carlos, você falou Paulo de Tarso, eu me lembrei. Melhor. Então vamos aqui ao livro dos Médios,
Hoje é o subitem 30. Então estamos na segunda parte do capítulo 4, manifestações visuais, e o subitem 30. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Resposta: sim. Pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essa aparência. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a reencarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa. Aí vem aqui uma observação pequena. Só a superstição pode fazer crer que certos animais são por espíritos. É necessário uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras, nas quais algumas vezes eles se apresentam, mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque o acreditava de uma natureza sobreanimal, mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Olha, Carlos, mas existe também um detalhe. Isso aí é, vamos dizer assim, para nós que estamos espírito encarnado, ter essa visão. Mas os animais também, principalmente o cavalo e o cachorro, têm essa visão, embora eles não tendo conhecimento do que está vendo como uma coisa assim de costume, de hábito, mas então aquilo realmente assusta eles, porque os espíritos sabem perfeitamente até onde vai o grau de crescimento daquele que ele quer fazer aparição. Então, quer dizer, nós podemos raramente, atualmente quase que não tem mais essas coisas, estamos muito mudados, mas de primeiro era muito fácil aparecer essas coisas. Mas ali ele está colocando um espírito se transformar em animal. Você está falando de outra coisa. O animal vê um espírito... Sim, como nós também, isso que eu quero dizer. Nós vemos, mas para nós é uma ligação direta. Sim, mas ali está colocando para a gente não entrar para esse lado bruxulento que espírito se transforma em animal. Ele está fazendo uma aparição para te amedrontar em cima do todo o material que você está fornecendo. Porque a mediunidade, essa transformação, ele não faz por poder dele. Ele agrega material que o meio está fornecendo para isso. E um desses materiais é o nosso medo, a nossa ignorância. Passa esse material para ele fazer essa camuflagem. Ali vai ser uma aparição, não uma materialização. Ele vai estar ali se maquiando como animal, porque vê que você tem medo daquilo, ou tem essas histórias e acredita nessas histórias, ou não acredita em nada e qualquer coisa que for apresentado é um ponto, né? Então a gente não pode entrar para esse lado, fazer essa mistura, ainda mais esse livro aqui, até do Milanês, eu acho, porque ele pega um texto do Evangelho e cria ali todo um enredo em si. Então ele descontextualiza uma situação e fala de uma outra situação. Ali o Paulo está falando da crença, que você estudando uma doutrina religiosa, você vai ter. E a pessoa que não tem doutrina religiosa, é ceticista, é materialista, vive só no mundo, ele não vai ter aquela sensibilidade. Resumindo, é isso. Só que se você pegar uma Bíblia católica, vai levar tudo para o lado católico. Tu levar para uma evangélica, ler uma Bíblia evangélica, vai levar o comentário todo para a seita evangélica. E a coisa toda é essa. Se você é espiritualizado, você vai ter uma visão diferenciada daquele que não é espiritualizado. Isso é até lógico.
é questão de crença. Então vamos aqui ao Miramês sobre essa pergunta do Livro dos Médiuns. Pô, se eu peguei o óculos errado, cara, isso aqui, se eu movimentar um pouco o livro, forma de animais. Então o título é Forma de Animais, capítulo 13, alusivo a essa questão 30 do item 100, né? Forma de animais. Os espíritos inferiores podem tomar forma de animais, mas não permanecer nela por muito tempo, pois a agregação é contra a lei natural. Não o impedindo, a demora nesta forma é relativa, de acordo com a mente de cada um, ou com o grau de sua fixação na inferioridade do mundo das paixões. O espírito mergulha na animalidade de tal maneira que venha tomar a forma de acordo com os instintos sob cuja influência passou a viver. É legal, isso aqui faz lembrar, aconteceu na casa espírita. Aí o protagonista, eu acho que é Braulio o nome dele, ele está, eu não gosto de citar aqui, que é um negócio meio pejorativo, ele está numa seita religiosa, né, lá em cima, e está colocando a vontade dele ali de uma forma tão fervorosa que ele se materializa como um diabo, com chifres, cauda, todo. Aí ali narra essa situação, e ele está ali, sabe, passando aquela informação pelo dirigente que está no pedestal fazendo lá a pregação. Então ele ali se transformou em cima da ansiedade, da vontade dele em passar aquelas mensagens egoísta, vaidosa, impositora. E aí ele se materializa como um diabão ali. Aí eu falei, caramba, o cara incorporou mesmo, né? Adotou o personagem. Foi isso mesmo. Mais tarde ele teve a doutrinação e acabou a farra deles todinho. Todavia, de vez em quando, volta a sua característica conquistada, para lembrar e sentir saudades de buscar mais além, e a vida maior fornecer-lhe-á intuições para o trabalho de conquista dos valores que possui em estado latente, quer dizer, em estado ainda embrionário, dormindo, né? Em muitos casos, quando a alma se encontra avariada no seu estado, vive mais a animalidade na profundeza do seu ser. Mesmo reencarnada por vezes, até sua forma humana se nos aparece animalizada, assim como igualmente seus instintos o são, no modo de alimentar, de falar, de vestir, no olhar, enfim, a sua personalidade fala muito do seu estado íntimo. E eu tô nessa, hein? O instinto animal está sempre no comando de sua vida. Os próprios gestos não são os de outro reino, aquele reino que deixou há muito tempo, mas de cuja influência ainda não pôde se livrar. Quantos espiritualistas não afirmam que o homem, depois da morte, volta em corpo de animal? Desconhecem eles que não existe regressão. Ela existe somente na forma. Ela existe somente na forma e não na alma em si. As afirmações desses irmãos se baseiam na vidência de espíritos que tomaram a forma de animais pela sua própria animalidade. O perispírito obedece à mente que ficou presa às paixões inferiores, transformando-se pela ordem dos sentimentos. Não é que esse perispírito fosse a carne a tomar essa herança. Deixa eu repetir aqui. Não é que esse perispírito force a carne se tomar essa herança. A lei do crescimento espiritual não atende à regressão, senão momentânea e aparente, para a educação da alma em trânsito. Essa observação que ele faz aí, essa colocação que ele faz aí é muito interessante, porque você vê algumas pessoas que fazem tatuagem, já, né, de vez em quando aparece aí pessoas com o rosto transformado em rosto de cobra, de não sei o que, né?
Então, realmente é isso aí, né? O cara ainda está preso lá em encarnações pregressas. Dizem que lá o pessoal, os vikings, geralmente são essas pessoas que estão muito tatuadas, eram lá daquele meio lá, vikings, godos, visigodos, eles faziam muita tatuagem, piercing, e aí vem já predisposto a continuar. Algumas tribos indígenas ainda conservam essa também, aí, né? Já presenciamos muitas reuniões espíritas no qual espíritos obsessores com certo poder alcançado criam imagens inferiores de animais, dominando o sensitivo e fazendo-se expressar como um animal criado. Muitos desses médiuns são iludidos de que realmente estão incorporados com um espírito de animal. As criações mentais são realidades que podem confundir aqueles que não gostam de estudar, nem pesquisar o valor da caridade cristã. Podes buscar experiência nos grandes hipnotizadores. Eles transmitem para os sensitivos sob seu domínio as imagens, como se este fosse um animal, e eles passam a proceder como tal. Assim na terra, assim no céu. No mundo espiritual transitam magos do mal com possibilidades maiores do que os da terra. O médium precisa de preparo. O preparo de que falamos é aprimoramento dos seus dons espirituais, no sentido de conhecer o que deve fazer com as suas faculdades em trânsito para a luz. Ele pode ganhar muito com o exercício de sua mediunidade, desde quando roga ao Cristo para participar do trabalho empreendido na caridade em todos os seus aspectos cristãos. Somente a superstição pode fazer crer que os animais são animados por espíritos que já animaram corpos humanos. Os animais não vão ficar para sempre animais. Isto seria negar a evolução de tudo. A lei nos fala no crescimento de tudo. Certa vez um espírito disse a Allan Kardec que ele já teria sido átomo. Não é preciso mais explicações. Acompanha com o raciocínio a evolução de um átomo. A Allan Kardec, que verás a transformação das coisas até aos anjos e concluirá que Deus é amor. Muito interessante essa colocação aí, né? Aí a gente vai repetir aqui Mateus capítulo 19, 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? O espírito que busca a verdade já sabe o que será da alma que segue Jesus. Ele se liberta do poder das criações inferiores, colocando a sua mente no trabalho da caridade, para que ela se transforme no verdadeiro amor. Então, o céu passa a brilhar no reino da consciência. Que assim seja. Temos que estudar para não entrar nessa arapuca, né? Mas já teve um negócio de 2 anos aí atrás, eu estava sonhando, aí eu levantei, porque eu fui até minha sala, eu vi uma forma de macaco, né? E para dormir depois. Assim, na porta, era um macaco grande olhando para mim. E para dormir sozinha depois. Tive que orar muito, pedir muito a Deus, que o coração ficou assim. E a saída é essa mesmo, é oração. Porque o que é a oração? É você colocar os teus pés em um terreno diferente. Você fica desequilibrado porque aquela aparição te perturbou. E te perturbou por quê? Porque a tua crença te associou à realidade daquilo ali. Aquilo ali, pela minha crença, aquilo é uma realidade, aquilo é um fato. E não que aquilo ali é uma hipnose, que aquilo ali é uma aparição que ele consegue manipular e que aquilo ali não é maior do que eu. Então, a oração vai fazer eu sair daquele terreno da dúvida, do medo, para ir para o terreno da confiança.
Então, em cima desse terreno que nos fortalece, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e tentar comungar com Ele. Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, aqui estamos e agradecemos por estarmos aqui, dando prioridade a esse estudo, prioridade do que ver uma novela, prioridade do que estar com amigos ali numa conversação fútil, prioridade, porque eu quero chegar na hora do desencarne com aquela fé inabalável que enfrenta qualquer situação de forma a entender que eu sou o maior, o mais poderoso dentro do meu mundo. Mestre, aqui estamos mais uma vez a te pedir de forma bem desesperada, nos ajude a não deixar de te amar, pois a qualquer ventinho fraco que seja, já estamos nos tendenciando para outros caminhos, outras veredas, que possamos dar prioridade à mensagem libertadora, que possamos dar mais atenção ao momento de reflexão e de autoencontro, e que a paz seja uma realidade na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E por isso só temos a agradecer, dando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Coisa que desde que começou a segunda parte, eu vejo um lugar, tipo uma praça, com muitas pessoas ali reunidas, de repente, 2 ou 3 carros entram no meio ali daquele grupo de pessoas, atropelando, e uma porção de gente caída e tal, ferida, machucada. Eu já pedi aqui que a espiritualidade que afastasse isso da minha mente, mas está martelando até agora. Não sei se é criação minha própria, não sei se é alguma orientação, algum alerta da espiritualidade, mas vou deixar registrado aí, tá? Com certeza. Vamos vibrar para que todos que estão envolvidos ou que possam estar envolvidos nessa manifestação possam estar sendo assessorados pela espiritualidade, possam estar tendo suporte para esse momento um tanto desconfortável. Que seja feita a vontade do Pai. Sim. Que assim seja.
Os irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado consciente, voltar a colocar como tela de fundo a imagem do Mestre Jesus, todos nós reunidos, e vamos conversar com Ele. Mestre, agradecemos por esse estudo, por esses momentos aqui, trabalhando conceitos e criando crenças expansivas que vai dando cada vez mais poder ao nosso ser criativo. Muito obrigado por tudo. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos, encarnados e desencarnados aqui, reunidos nesse estudo. E mais uma vez, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse encontro entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria incluir na prece do Carlos a dona Giselda, que completou aniversário no dia 5, né? A gente lembra sempre dela com muito carinho, né? Que é a nossa companheira de atividade espiritual há muito tempo. Que ela possa estar sendo envolvida pela espiritualidade com muita luz. E a gente foi cobrado da gente retornar às nossas reuniões de prece na primeira quarta-feira do mês. Se todos concordarem, já na próxima quarta-feira, no próximo mês, na primeira quarta-feira, às 6 horas, nós poderemos nos reunir para dar continuidade ao trabalho, tá? Não sei se vocês concordam. Todo mundo estando ciente, é importante. Agora, alguém me avisa que eu esqueço. Não, só depende de cada um de nós. Gente, é uma coisa fora de série, mas eu esqueço. Posso ir lendo aqui então? Pode. Diz assim, vou tentar ler. Irmãos, que a paz de Deus esteja entre nós. Irmãos, neste momento em que estão ocorrendo desencarnes violentos, vamos orar em nossas preces por estes irmãos vitimados por estas situações violentas. Não pedindo livramentos, mas a rogativa ao nosso Pai, no sentido de que essas criaturas, o mais breve, tenham um entendimento do motivo pelo qual tiveram de passar por essa experiência. A casa espírita é o banco escolar onde cada um de nós fazemos o aprendizado das lições a respeito das verdades eternas, a vida espiritual. Mas ela também é o pronto socorro para onde os irmãozinhos são trazidos para os primeiros socorros. Que Deus, na sua misericórdia infinita, nos mantenha nesse ideal de agora. E rapaz, eu não sei o que é na paz. Como é que é? Permaneçamos na paz, deve ser, fiquemos em paz. Alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu achei gozado porque agora eu estava fazendo aqui uma prece pelos dirigentes aí desses países envolvidos, né? Que hoje teve uma matéria no jornal que achei, libertaram lá 4 que estavam presos lá pelo Hamas, mas fizeram lá um bombardeio que mataram 200 e tal. Depois da liberação dele? Ou durante, ou antes, sei lá. No mesmo dia refém. No mesmo dia. Aí eu falei, caramba, liberaram 4 e mataram 200 e bordoada. E nisso já tem quantos mortos nisso tudo aí, por causa de um sequestro que teve de alguns que foram lá e tal. Mas não é nem por causa da proporção da situação.
o estado todo ficou em festa porque liberou os 4 e bombardearam lá e falaram que pare só, eles falando que só parem a guerra ali quando tiver todo mundo voltando. Eu falei, caramba, o próprio povo querendo. Aí o dirigente ali, no caso o primeiro-ministro, né, Netanyahu, aí, olha a situação dele. Ele não tem nem escolha, né, mano? Olha, nós temos que observar o seguinte, O quê? lá é guerra. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, morre um bocado através da criminalidade, da monstruosidade, ainda tem o problema lá no sul, sem contar com os outros que não estão assim no registro. Então nós estamos numa época de liquidação. Se observar bem. Sim, o que eu quis dizer é que às vezes você procura um trabalho, uma profissão e não projeta onde vai dar aquilo ali. Às vezes vem lá uma vaga de funcionário público, vem uma vaga de ministro disso, e às vezes você vai estar envolvido numa situação, você fala, o que eu faço agora? Não fácil quem está daqui, mas quem está lá no comando, o que eu faço agora? Difícil, né? Pai de amor e caridade, estou mais uma vez aqui nesta escola aprendendo mais, pois a cada vez que aqui estou, mais rico fico nessas máximas que aqui nos é ofertado. Obrigado a todos os irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, no comando desta reunião. Eu, antes de entrar, me sinto sempre diferente depois. Não entendi. Ele quis dizer que antes, que ele se sente diferente depois que sai, né? Depois que sai daqui. Me sinto sempre, é isso mesmo. Me sinto sempre diferente depois que saio desta casa, pois o conhecimento nos deixa sempre mais elevado. E assim como muitos irmãos que aqui vêm para poder aprender, já estão cada dia na esperança de chegar a outra semana para poder nos alimentar mais desta sabedoria divina que estes livros nos dão a oportunidade de poder conhecermos melhor. Eu, por mim, eu posso falar, esta escola foi o que eu precisava para adiantar mais a minha evolução. Obrigado a todos que aqui estão para esta reunião acontecer. Que a paz e as bênçãos de Cristo fiquem com todos vocês. Que assim seja. Terminou? Não, terminou. Tem outra aqui, ó. Sei que sou muito fraca ainda na parte espiritual, mas aqui me trouxeram para que eu possa aprender e aqui estou atenta a tudo que é falado, pois para mim, que nem acreditava que ninguém poderia viver depois da morte, daí vocês podem imaginar o estado que me encontrei e me dei conta que eu estava mais viva ainda. Daí começou o desespero, pois eu vi todos, falava com todos e ninguém me dava importância. Bem, posso dizer que foi uma coisa desesperadora, mas graças aos irmãos bondosos que se apiedaram de mim e foram aos poucos me ensinando que eu já não pertencia mais à carne. E logo encontrei amigos
que já seguiam aqui e me trouxeram aqui. No começo foi muito difícil, mas agora já me encontro bem melhor, pois as lições são difíceis de entender, mas sempre tem uns irmãos mais evoluídos que me explicam. Bem, o que posso dizer é que sou muito grata a todos vocês, irmãos, pois aqui estou aprendendo a viver a vida que eu nunca esperava encontrar. Muita paz e luz para todos. E assim seja. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus.
e nosso de todos nós. Bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia.